Imagine viver em um país onde bilhões de dólares em diamantes estão enterrados sob seus pés. Mas a expectativa média de vida é de apenas 35 anos. Serra Leoa, um pequeno país da África Ocidental, sofreu uma das guerras mais brutais do século XX justamente por causa das pedras preciosas que jazem sob sua superfície. Ali, cada quilate foi pago com vidas humanas, mãos decepadas e pessoas queimadas vivas. Daí o apelido de diamantes de sangue. A riqueza mineral se tornou uma maldição. A guerra durou 11 anos, matou 70 mil pessoas e o país ainda não se recuperou. O país foi fundado por escravos libertos levados das Américas e do Caribe pelos britânicos no final do século XVIII. A capital foi chamada de Freetown, que significa Cidade dos Livres, e foi o primeiro lugar na África onde ex-escravos receberam terras e o direito de viver suas próprias vidas. Mas os britânicos permaneceram e transformaram o país em uma colônia, extraindo diamantes e ouro em larga escala pelos 150 anos seguintes sem investir em desenvolvimento. Quando a independência chegou em 1961, o país não tinha médicos, engenheiros ou professores, mas vastas reservas de recursos que não serviam para nada. Em 1991, começou a Guerra Civil, e o mundo testemunhou um pesadelo que ainda nos causa arrepios. Rebeldes sequestraram crianças de suas aldeias, drogaram-nas e as forçaram a matar suas famílias, primeiro seus pais, depois seus vizinhos. As crianças foram transformadas em máquinas de matar, algumas tinham apenas 7 anos. Elas atiravam, incendiavam e saqueavam casas, tudo sem entender o que estava acontecendo com elas. Eram mais de 10 mil, e a maioria nunca retornou à vida normal, com suas psiques para sempre despedaçadas. Mas o símbolo da guerra foi uma tática que chocou até mesmo jornalistas de guerra. Os rebeldes decepavam braços e pernas em massa. Isso foi chamado de Operação de Força Zero, e as pessoas eram deixadas vivas, porém incapacitadas para que não pudessem trabalhar ou votar. As vítimas tinham a opção de escolher entre mangas curtas ou longas, o que significava que poderiam ter a mão ou o braço decepados na altura do cotovelo. Crianças tinham ambos os braços decepados para que seus pais pudessem enxergar. A guerra só terminou em 2002, com a chegada de tropas da ONU e forças especiais britânicas, mas a essa altura o país já estava em ruínas. O mundo só tomou conhecimento do que aconteceu em Serra Leoa em 2006, graças ao filme Diamante de Sangue, estrelado por Leonardo DiCaprio. O filme mostrou como os diamantes entraram no mercado global financiando o terrorismo, e como as empresas ocidentais ignoraram isso em busca de lucro. Após o lançamento do filme, as marcas de joias começaram a exigir certificados de origem, e os clientes passaram a fazer perguntas incômodas nas lojas. Isso não resolveu o problema, mas fez com que milhões de pessoas questionassem o preço daquelas belas pedras em seus dedos e brincos. Ainda antes disso, a comunidade internacional tentou interromper o comércio por meio do processo Kimberley, um sistema de certificação de diamantes. Cada remessa de pedras preciosas agora precisa ser certificada e comprovar que foram extraídas legalmente e não financiaram guerras ou terrorismo. Embora isso pareça bom no papel, na realidade, o contrabando continua, com diamantes sendo transportados por países vizinhos usando documentos falsificados e sem nenhuma verificação. Especialistas afirmam que cerca de 10% das pedras no mercado são de origem duvidosa e seu rastreamento é praticamente impossível. A guerra terminou há 20 anos, mas as crianças ainda sofrem, agora exploradas como mão de obra barata em minas de diamantes. Meninos passam 10 horas cavando e lavando areia por menos de $1 por dia, não vão à escola e não têm futuro. As minas desabam constantemente, as crianças se ferem e respiram poeira que destrói seus pulmões aos 20 anos de idade, mas as famílias precisam do dinheiro. Organizações internacionais combatem o trabalho infantil, mas enquanto as famílias viverem na pobreza, os pais continuarão enviando seus filhos para cavar em vez de irem à escola.
Em 2014, quando o país começava a se recuperar, um novo desastre se abateu sobre ele: a epidemia de Ebola. O vírus matou quase 4.000 pessoas, e era impossível de conter, pois o país praticamente não tinha médicos nem hospitais. Havia apenas 3 médicos para cada 100.000 habitantes, a pior proporção do mundo. Para efeito de comparação, a Rússia tem 40 médicos e os Estados Unidos 260. Os hospitais funcionavam sem energia elétrica, sem medicamentos, sem equipamentos, e pessoas morriam de doenças que, em outros países, seriam tratadas em poucos dias. A capital, Freetown, ergue-se sobre colinas à beira-mar, e cada estação chuvosa se transforma em um desastre. Deslizamentos de terra varrem bairros inteiros. Em 2017, um único deslizamento matou 1.000 pessoas da noite para o dia, uma torrente de lama e pedras arrastando casas e moradores diretamente para o oceano. Pessoas pobres constroem barracos em encostas íngremes, derrubando árvores, e quando as chuvas começam, nada segura o solo no lugar, ele simplesmente desliza. O clima está mudando, as chuvas estão se intensificando, e dentro de 20 anos, especialistas dizem que parte da capital estará submersa devido à elevação do nível do mar. Em todos os aspectos, é um dos países mais pobres do planeta, onde a maioria das pessoas não chega aos 55 anos. A renda média é inferior a $2 por dia, mas os preços dos alimentos são quase os mesmos que em qualquer outro lugar, porque tudo precisa ser importado. 60% da população é analfabeta devido à escassez de escolas, e as que existem não possuem livros didáticos nem carteiras. 1 em cada 10 crianças morre antes dos 5 anos de idade por doenças que poderiam ser prevenidas com vacinas simples, mas simplesmente não existem vacinas no país. A principal causa da pobreza não é a guerra ou a falta de recursos, mas sim a corrupção generalizada que permeia o governo de cima a baixo. O dinheiro proveniente de diamantes e ouro acaba nos bolsos de funcionários públicos, enquanto o povo não vê estradas, hospitais ou escolas. Tudo é roubado. Subornos são exigidos para obter qualquer atestado médico, e isso se aplica até mesmo aos médicos. Sem dinheiro, eles não internam ninguém, mesmo que a pessoa esteja à beira da morte. Jovens estão deixando o país em massa, alguns estudando e nunca mais voltando, enquanto outros arriscam suas vidas tentando chegar à Europa em botes infláveis. Nos últimos anos, a China tem entrado ativamente no país, comprando direitos de extração de recursos e construindo estradas e portos em troca. À primeira vista, isso parece ajuda, mas as empresas chinesas trazem seus trabalhadores, pagam impostos irrisórios e exportam recursos quase de graça. Em troca, o país recebe empréstimos com juros altos, e especialistas alertam para uma armadilha da dívida semelhante à que ocorreu com outros países africanos. O investimento chinês cria a ilusão de desenvolvimento, mas é uma nova colonização, só que agora é Pequim, e não os britânicos, que está extraindo recursos. Apesar de todo o horror, mudanças positivas estão surgindo. Jovens estão aprendendo online e criando seus próprios projetos para fazer a diferença. Escolas e clínicas estão sendo inauguradas com financiamento de fundações internacionais. E empreendedores estão desenvolvendo turismo, mostrando as belas praias do país para o mundo. O litoral é considerado um dos melhores da África. Areia branca, oceano quente e praticamente nenhum turista, atraindo amantes da natureza intocada. O governo promete isenções fiscais para investidores, mas, por enquanto, a insegurança e a infraestrutura precária estão desencorajando investimentos significativos. As mulheres desempenham um papel especial. Muitas sobreviveram à guerra, perderam seus maridos e filhos, mas perseveraram e se tornaram líderes comunitárias. Elas criam cooperativas, ensinam artesanato às meninas e garantem que suas vozes sejam ouvidas na política, apesar das tradições que dificultam muito isso. A cultura do país permanece vibrante. As tradições musicais e de dança são transmitidas de geração em geração e ajudam as pessoas a lidar com os traumas do passado. Músicos locais misturam ritmos africanos com gêneros contemporâneos, criando um som único que conquista ouvintes além do continente.
É difícil ser otimista em relação ao futuro. O país depende da exportação de matérias-primas e não está desenvolvendo sua própria indústria manufatureira. As mudanças climáticas terão um impacto ainda maior, e os sistemas de saúde e educação estão em um nível catastrófico, sem sinais de melhora. A política é instável. Todas as eleições são acompanhadas por acusações de fraude e conflitos, o que deixa pouca esperança de uma reforma rápida. Especialistas afirmam que, sem ajuda em larga escala e um combate genuíno à corrupção, o país corre o risco de mergulhar novamente em conflitos nos próximos 10 anos. A história de Serra Leoa nos ensina que os recursos naturais se tornam uma maldição, se um país carece de leis justas e governança honesta. É um lembrete de que diamantes em seus dedos podem ser comprados com o sangue de crianças que ninguém jamais perguntou se queriam ter. E é um exemplo de como o mundo esquece facilmente as tragédias que ocorrem longe e não afetam diretamente os países ricos. A verdadeira riqueza de um país não reside nas profundezas da terra, mas em seu povo, em sua educação, saúde e na oportunidade de viver com dignidade, livre do medo e da violência. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo curto e direto ao ponto.